é movido a corda. 1918, da Casa Edison. Há quanto tempo você comprou? 1 ano e meio. Uma delícia. Existem escritores que trabalham quase a vida inteira numa casa só, mas não é o caso de um poeta diplomata, né? E você vê o efeito que isso tem na vida de muitos poetas, né? O João Cabral de Melo Neto fala da Espanha, fala de Sevilha, Barcelona, Madrid, fala de Pernambuco. Isso eu acho que é uma característica de quem é poeta diplomata, que é a mudança, né? Na época em que o Vice-Versa foi publicado, não havia internet, não havia jornais online, não havia uma série de artefatos que eu hoje utilizo com facilidade e que estão refletidos na minha poesia e que na época não existiam, né? E, sobretudo, o acesso à informação rápida e tudo isso é uma novidade, mas de fato é inevitável dizer que são 30 anos de estreia. Eu não acho, enfim, que isso tem que ser visto relativamente no quadro geral, né, da poesia, mas estamos aí, né? Estamos aí 30 anos depois e continuando a produzir livros, né? Continuando a produzir livros. Na questão da poesia visual, eu fui muito marcado por pelo menos 3 tendências básicas, né? A primeira é essa do concretismo, né? Não posso negar que eu li bastante sobre isso, pensei bastante sobre o concretismo e até mesmo escrevi sobre o assunto, fiz uma análise de alguns poemas do Décio Pinhatari, vez ou outra faço referências a isso. Mas o que me interessou muito na poesia visual que está em Taturana é a experiência não literária do signo verbal, a exploração da materialidade da palavra numa dimensão não literária. O que eu quero dizer com isso? Pelo design e por uma série de artistas gráficos que existem no mundo que jamais são citados na tradição literária e que fazem literalmente um poema visual. Ou, se alguns quiserem, até um poema concreto. E aí entra uma terceira tendência que digamos, um pensamento que eu tenho sobre uma parte da obra do meu pai, o cartunista Fortuna, que teve a ver com os logotipos. Ele tem um livro chamado Deslogotipo, que é um livro que ele desconstrói os logotipos existentes, colocando legendas embaixo. Então, é um livro de desenhos onde ele não desenha nada. Ele simplesmente utiliza os logotipos que existem e coloca legendas, né? Mal comparando, os poemas de Taturana se utilizam também de fontes, de todo o material gráfico, de citações existentes, e reapresenta aquele material salientando o aspecto material da palavra. Então, eu acho que, se eu pudesse dizer, essa é a novidade do livro, é fazer uma poesia visual que se interessa pelo não literário. E, como eu digo na apresentação, eu sempre tive essa preocupação com a visualidade, no sentido de que eu interferi nas capas dos livros, na formatação de muitos dos poemas, da diagramação de um livro. Então, essa preocupação sempre esteve presente. O que eu posso dizer, como poeta, né, que a mesma coisa corresponde a uma irritação minha. É uma irritação que eu tenho, talvez conhecida das pessoas próximas, que é uma irritação com as repetições. E a percepção de que a nossa cultura contemporânea ela é muito baseada nesse tipo de produção. Ready-made, cópia, plágio, citação, reificação, alusão,
multiplicação, série, todos esses elementos estão muito presentes na nossa cultura hoje. Remix, sample, né, todo o tipo de, tanto na arte visual, na arte musical, como na literatura, percebe-se essa tendência de estender as tradições ou de criar a partir de cópias e de plágio. Então, a mesma coisa, como o título diz, é um pouco a irritação com esse tipo de produção. Sem qualquer vontade de eliminar ou de ser crítico a isso, é uma irritação. A segunda hipótese minha é que a mesma coisa, na verdade, ela fala sobre a busca da originalidade. Quer dizer, que é, digamos assim, um estereótipo do grande artista. Que o grande artista precisa ser original, precisa ter voz própria, etc. Ora, a ironia disso tudo é que o artista que busca a voz própria se repete juntamente com outros artistas na busca da voz própria. E embora cada itinerário seja, obviamente, pessoal e autônomo, essa busca pela originalidade acaba sendo também uma tendência do nosso tempo, quando nós sabemos que os artistas da antiguidade, de outras épocas históricas, eles não se preocupavam em imitar temas, em imitar uns aos outros, em copiar, plagiar também. Então, é um pouco a discussão sobre a própria essência do que é a originalidade. O Mundo à Solta é a reflexão de um poeta que é diplomata e de um diplomata que é poeta com os fatos do mundo. Quer dizer, a repetição da guerra, da pobreza, da miséria, do sofrimento humano em relação às tragédias e aos conflitos que acontecem, né? Então, é um livro realmente que fala de temas que estão bastante presentes na nossa vida, né? Que é o terrorismo, a ameaça nuclear, não é? O processo de migração para a Europa. Então, existe todo um complexo, o problema ambiental, não é? A guerra química. Alguns temas, obviamente, eles são seculares ou milenários, como, por exemplo, a guerra, não é? Que a guerra, na verdade, é todo o cenário da Ilíada, por exemplo, mas ele traz elementos novos que são as modalidades, né, do conflito, que são, por exemplo, a guerra química, que acho que começa na Primeira Guerra Mundial e se estende, a guerra nuclear, que é 45, né? Então existe uma série de outras, e todo esse processo de deslocamento das pessoas pelo mundo, tocadas pelos conflitos e pela pobreza, né? Então, e pela tecnologia. E pela tecnologia. Realmente tem a questão da vigilância, né? Das câmeras de vídeo, da falta de privacidade, do controle que se tem a partir da informação que se obtém sobre uma pessoa, do problema da identidade. São esses temas que o Mundo à Solta tentou reunir, né? Numa reflexão que é uma reflexão feita por um poeta. Eu seguramente me preocupo com essa questão de até onde a língua que eu utilizo para escrever o poema pode chegar. E até onde eu contribuo para que a língua se torne aprimorada para a dicção poética, né? Então, eu acho que é uma reflexão cotidiana do poeta, né? Há uma série de metapoemas, inclusive, que tratam desse assunto, que confrontam um poema com a sua língua, com a sua tradição e com o objetivo final, que é onde pode chegar o poema, né? Então, eu acho que um artista, um poeta tem essa preocupação, assim como um artista plástico, imagino eu, tem a preocupação com a forma, com as cores, com a geometria, com a tela, com a materialidade do que ele usa, né, para produzir a sua obra. Eu acho que é natural que isso ocorra para o poeta que está engajado no processo da criação do seu poema, sem dúvida alguma. E em que medida isso é social? É social na medida em que a língua comunica.
Né? A língua é uma comunicação, quer dizer. Eu acho que existe uma afirmação do Otávio Paz em que ele diz que o discurso aguenta tudo, né? Menos ele aguenta até a ilogicidade, menos a alogicidade, menos a ausência qualquer da lógica. Então, é, é, qualquer um de nós poderia criar uma língua artificial e escrever um livro de 50 poemas na língua artificial que acaba de ser criada, com verbos. Obviamente que qualquer leitor desse livro não teria a menor compreensão desse objeto, porque essa língua só foi criada pelo mesmo poeta que fez os poemas. Né? E a função social, para mim, do poema, se eu posso dizer alguma, é essa, é de comunicação. E daí derivaria uma série de outras formas, como solidariedade, fraternidade, uma série de outros valores que teriam, digamos assim, elementos de função social claros. Né? Viajar. Viajar todas as vezes que o corpo precisar. Fabricar a viagem de alguma substância da glândula. As lágrimas são uma necessidade, assim como o suor. Que a viagem também transforme seu rosto, regule a temperatura do corpo. Depois, ir. Ir suspenso, guiado por tudo que produzir, os verbos fazer chegar. Muitas curvas, montanhas, encontrar com surpresa córrego, atalho, tudo levando à mesma viagem que já deixa a memória, mas está por começar. Viagem por onde só a família foi. Viagem que tem animais, portas, nomes de lugares. E a persistência enfática. Continuar. Febre, sede. Depois voltar, induzir a turva reação de cores prolongadas e partir para outro caminho, à solta. A viagem repete o viajante, e ele não nota. É uma curtição isso aqui. E aí eu vou te explicar uma coisa. Aí eu tenho um poeta que eu gosto muito, que é o Philip Larkin. Ele escreveu sobre jazz. Aí eu comprei todos os discos que ele cita como os melhores, né? Nesse formato, que era o formato que ele escutava. Uma delícia.